calado há dias, Bolsonaro solta uma bomba hoje. Calado há dias, Bolsonaro fala, hein? Falou agora de manhã, vamos saber o que vai acontecer. Lembrando que amanhã temos a motociata, né? Ele que adora, né, fazer as motociatas, tem até o capacete de Bolsonaro, né? Isso mesmo, tem um capacete aí. Vamos ver o que ele falou, tem outras informações. Donald Trump também falou sobre o Brasil agora há pouco, sobre as tarifas. Vai entrar em vigor mesmo dia 1º? Será que mudou alguma coisa? Vamos trazer para você também. Polícia Federal está, então, encerrando, né, o inquérito sobre o Eduardo Bolsonaro, hein? Polícia Federal está perto de finalizar o inquérito e deve indiciar Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação, obstrução de justiça, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esses crimes, juntando tudo, soma-se quantos anos de cadeia, hein? Nós vamos falar também. E o Moraes? O Moraes que proibiu o militar de usar o uniforme. Eu tenho aqui a audiência. O que o juiz fez a mando do Moraes, né? O assessor é juiz, o Moraes não. Vai entender, né? O que o juiz falou? Lembrando que outro juiz fez audiência de custódia com um patriota do 8 de janeiro, onde ele diz que está com câncer. E o que o juiz fez? Mandou soltar ele? Vamos ver essas informações todas agora para você. Vamos lá, todo mundo curtindo, todo mundo compartilhando. Vamos lá, vamos direto aqui então? Vamos lá, vamos primeiro do patriota. O juiz é esse branquinho que está lá à esquerda, lá em cima. O patriota fala que está com câncer de próstata. Olha só a reação, hein? Olha isso. O juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e vou dar início à audiência de custódia do senhor Jaime. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Eu uso vários medicamentos. Eu tenho várias comorbidades, inclusive uma das comorbidades sérias apareceu depois que eu fiquei um período dentro do presídio da Papuda, né? Se apresentou um câncer de próstata agressivo, do qual eu fui submetido a um período de 2 semanas passadas a uma cirurgia. Eu estou em convalescência ainda dessa cirurgia, estou com incontinência urinária, estou usando sonda e estou usando também fralda, né? Porque eu estou com uma incontinência bem séria. E eu estou aguardando a ordem médica já para ser iniciada as sessões de quimioterapia. O médico exige que eu volte. Eu estou com infecção, né? Infecção urinária também, então ele pediu para que eu fosse internado novamente, né? E no hospital para que fosse socorrido com relação a esse incômodo muito grande que eu estou tendo, né? Eu inclusive tenho que ficar sentado, eu levanto, eu sinto muitas dores e a incontinência vem e inclusive passa até o protetor, o protetor. Eu estou me sentindo muito mal, eu não tenho condições de me locomover sozinho, né? Está com cuidador. E a dor é intensa, muita dor a dor é intensa. Então declaram, né, homologado a prisão. Vê que ele fala isso tudo, o juiz fala, declara homologado a prisão e pronto. Que foi efetuada, não havendo qualquer mácula a ser observada. E declara encerrada. Veja bem que ele não quer nem saber, né? O cara fala, ele não tá nem aí. Tá ali para cumprir ordem, tchau, obrigado e etc e tal. Vamos aqui falar então dos crimes que está sendo imputado ao Eduardo Bolsonaro. Quantos anos, né? Esses crimes que está sendo imputado a ele. Vamos lá. De crime de coação. Coação. Então, o crime de coação é pena
Eu estou aqui com o código aberto, vamos lá. Coação, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então vamos lá, o primeiro crime de 1 a 4. E obstrução de justiça de 3 a 8 anos. Vai somando, tá? E a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito também, hein? De 4 a 8 anos de cadeia. Então, se a gente for pegar esses crimes e juntar eles todos, a mínima, hein? A mínima que o Moraes está imputando a ele, a gente vai pegar o primeiro crime, tá? O primeiro crime é de 1, o segundo é 3, então vai para 4, e o outro é 4. Então, o primeiro crime vai ali 8. Né? Então, a mínima é 8 anos. Se a gente pegar a máxima, é de 4 a 8. 8, 16 e mais 4, 20 anos. Então vai de 8 a 20 anos, tá bom? Os crimes que o Moraes está imputando ao Eduardo, de 8 a 20. Ele sendo condenado, então, né? Ele sendo condenado por esses crimes, ele vai pegar uma pena de 8 a 20. Não sabendo aí qual será essa pena. Beleza? Os crimes que está sendo imputado ao nobre deputado que está nos Estados Unidos. Então, por isso que ele não volta, né? Não volta, não pode voltar. Não pode voltar. Donald Trump fala do Brasil aqui, né? Vamos ver o que o Donald Trump fala daqui a pouco, hein? O que Jair Messias Bolsonaro falou agora de manhã, hein? Vamos ver? Vamos ver aqui sobre Donald Trump. Vamos com a Priscila Yazbek. Por que, Yazbek? É muito importante que nós tenhamos aqui uma referência do que já ocorre com outros países. O que já ocorre de diálogo, por exemplo, União Europeia, China, a gente tem uma retrô. E o lance da prorrogação, porque muita gente diz assim, não, mas com os chineses eles não prorrogaram tal momento, tanto tempo? Isso pode acontecer também aqui com o Brasil, e a informação que a gente tem, um secretário de Trump, Yazbek, falou, começa dia 1º de agosto e não vai ter prorrogação. Traz pra gente, por favor, o que Trump diz sobre essas negociações com os outros países, apesar de não citar o Brasil? Pois é, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Ontem, Donald Trump foi questionado sobre as negociações com outros países, quando ele anunciou o acordo, o esboço do acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, e ele falou, nós estamos conversando com 3 ou 4 países, e disse que nessa semana vão ser enviadas cartas ou confirmando ou esclarecendo quais vão ser as tarifas aplicadas a partir do dia 1º de agosto, a partir da próxima sexta-feira, e nesse momento ele não citou o Brasil. Também a gente vem acompanhando, só para trazer um pouco do clima, de como que ficam as partes americanas nessa discussão toda. Eu venho acompanhando a gente, no nosso departamento de internacional, todos os dias os discursos de Donald Trump, e além das cartas que Donald Trump mandou para o Brasil, a primeira anunciando o tarifaço de 50%, também a segunda, falando sobre o tratamento injusto garantido ao ex-presidente Jair Bolsonaro no seu julgamento sobre a tentativa de golpe, Donald Trump praticamente não falou do Brasil nas últimas semanas, o que mostra e traz uma sensação aqui um pouco da irrelevância do Brasil para os Estados Unidos em termos dessas discussões sobre as negociações tarifárias. De fato, o que se diz aqui é que havia uma preocupação muito grande sobre as negociações com a União Europeia, que representa 18% das importações feitas pelos Estados Unidos, principalmente. Então, o governo americano focou muito nessas negociações, e também sobre a China, que, se a gente não considerar o bloco europeu, a China é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, se juntar a China, a União Europeia e alguns 2, 3 países, e Canadá e México, perdão, isso já representa 60% das importações americanas. Então, esses são os países que foram os principais pontos de atenção por parte do governo americano. O Brasil representa apenas 1,3% das importações dos Estados Unidos, e é por isso que há uma percepção também de que o Brasil, para Donald Trump,
está sendo visto ali como um jogo político. Então, essas discussões e essas negociações com o Brasil acontecem em outro tipo de esfera. Enquanto com outros países, Donald Trump conversa ali, avaliando as questões econômicas, na sua mentalidade transacional, de querer sair ganhando nessas discussões. No caso do Brasil, o Donald Trump enxerga o Brasil como uma possibilidade de falar com essa base, com o MAGA, com o Make America Great Again, ao bater no presidente Lula e ao defender o ex-presidente Bolsonaro. Então é isso que Donald Trump enxerga ao fazer as negociações com o Brasil. Enxerga uma negociação estritamente política. Tanto é, Elisa, que eu até conversei com fontes diplomáticas aqui, que estou acompanhando a chegada do ministro Mauro Vieira, chanceler Mauro Vieira, que vai participar de uma conferência aqui na ONU, por isso que eu estou aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o que essa fonte diplomática me disse é que houve essa tentativa desse encontro de Mauro Vieira com autoridades lá em Washington, que ele fez o gesto, disse que estaria no país, disposto a ir a Washington, caso a Casa Branca habilite algum negociador. E a minha pergunta foi, mas e aí? Teve alguma resposta? E aí essa fonte me disse, não que eu saiba, mas tem muito movimento de bastidor, não dá para cravar 100%. Portanto, a gente sente aí nessas conversas com essas fontes diplomáticas que não há nenhum tipo de perspectiva positiva em relação à recepção das autoridades brasileiras ou de abertura às autoridades brasileiras para algum tipo de negociação. O que eles dizem é que, se houver alguma negociação, vai ser uma surpresa positiva. E só para finalizar, Elisa, pior que isso, nosso analista de internacional, Lorival Santana, apurou que, inclusive, o governo americano estuda aplicar a lei Magnitsky, que são sanções sobre autoridades brasileiras, sobre os ministros do STF, que bloqueariam seus bens nos Estados Unidos e também as suas contas bancárias. E, no limite, o governo americano poderia, inclusive, retirar a nossa embaixadora de Washington. Isso representaria o corte de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O que Donald Trump está avaliando nesse cálculo é o quanto essa história toda com o Brasil pode ajudá-lo politicamente com a sua base de eleitores de direita. Eu volto. Bloqueio do patrimônio também, né? Bloqueio do patrimônio deles nos Estados Unidos. Veja o que Moraes fez com o militar, agora há pouco na audiência. Uma tremenda humilhação. Eu nunca vi nada igual. Olha isso. Retirado do sala, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência. E a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, é que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até contra a dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, né, de participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso. Primeiro, que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição, né, de réu, é a pessoa do Rafael, mas que nesse caso ele é um militar preso. Então, assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso, no mínimo, assim, é questionável. Mas, assim, eu entendo que, se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designado uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Só para entender, então, no caso, o Rafael ele não vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor, é só retirar a roupa.
Mas aí que roupa que ele vai botar? Eu não sei. Não quero, alguma coisa, mano. Então, mas você não deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir pra ele pedir a roupa pra alguém? Mais uma doideira do ministro Alexandre de Moraes, né? O militar foi participar da audiência fardado, e aí o Moraes disse que ele poderia participar, mas não fardado. Aí o advogado perguntou, mas e aí, ele vai participar ou não? Aí o juiz falou assim, sim, mas não com essa roupa. Mas não trouxe roupa, então vai fazer o quê? Ah, meu Deus do céu, Moraes proibiu então o militar de participar, né? Ele não pode. Teve que trocar de roupa, tá? E ó, o que é pior? Isso não foi audiência pública, presencial não, tá? Foi por videoconferência. O militar tá preso. Foi de lá da cela. Nem assim o Moraes permitiu que o militar aparecesse com a farda. Vou falar do Bolsonaro? Vambora. O Bolsonaro tem uma foto dele aqui de manhã, hoje, tá? Chegando na sede do PL, tá aqui. Tá aí, ó. Está aí. Bolsonaro reclama, sendo atacado de todos os lados, e não posso me defender. Ex-presidente Bolsonaro tem indicado que não estão claros os limites pelo STF para que ele possa falar. O ex-presidente reclamou na manhã dessa segunda-feira, 28, que estaria sendo atacado de tudo, inclusive responsabilizado pelo tarifaço americano de Donald Trump, e que não pode se defender como gostaria. Pede uma autorização do Supremo para eu falar com o Metrópolis, que eu falo, disse ao chegar nessa manhã à sede do PL, seu partido no centro de Brasília. Bolsonaro está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O que ele disse? Os repórteres ficam lá, fala comigo e tal. Então ele disse o quê? Para o Metrópolis entrar com uma ação, né? O Metrópolis pode fazer isso? Pode. Qualquer jornal pode. Site pode pedir ao ministro entrar com uma ação pedindo para entrevistar o Bolsonaro. Inclusive já era até para ter feito, né? Já era até para ter feito. Para entrevistar Jair Messias Bolsonaro, né? Aí sim. Para que ele preste o depoimento. Ele está correto. Aí sim, ele vai dar o seu depoimento. Agora, fica lá um monte de repórter, ninguém fala nada, ninguém age, só quer que ele complica a vida dele, né? Ele não vai, porque o Moraes está de olho nele. O Moraes não tem coragem de prender o Bolsonaro. Eu não duvidaria tanto de um psicopata com a caneta na mão, tá? Eu não duvido tanto assim de um doido, tá? De um doido, né? Com uma caneta na mão. Eu acho que o Moraes, ele tem sim coragem de prender Jair Messias Bolsonaro, tá? Acho que ele tem coragem sim, porque conforme eu venho falando para vocês, acredito eu que o ministro ele não está com as suas faculdades mentais devidamente no lugar. É o que eu penso, tá? É o que eu penso. Então, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive prender Jair Messias Bolsonaro, tá? É o que eu penso. Peço que você curta, peço que você compartilhe, se inscreva também nesse canal, pessoal. Vamos à luta. Quero dizer para você se inscrever, que amanhã nós vamos transmitir ao vivo a motociata de Bolsonaro, né?
Você não vai perder nada amanhã. Nós vamos transmitir, ele vai estar lá, né? Pelo menos ali na largada ele vai estar ali. Nós vamos transmitir ao vivo para vocês, do começo ao final. Vai ser uma grande motociata. Nós não vamos desistir. Então, por favor, se inscreve agora e vê se você consegue dar o joinha aí. Escreve, eu consegui. Por favor. Muito importante a gente saber se você deu o joinha. Você que chegou hoje aqui, que se inscreveu, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, faça parte dessa grande família que só cresce. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.